Informativo Cruzeiro, dando sequência à nossa série de entrevistas especiais desse ano de 2020. Hoje o nosso entrevistado é Giovanni Baroni, conselheiro do clube, um grande cruzeirense, representante do Grupo Transparência. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Diego. Olá a todos aí da Nação Azul, olá Minas Gerais, porque nós somos o maior de Minas, então tem que cumprimentar Minas Gerais inteira. Me apresentando aí para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Baroni, eu sou conselheiro do Cruzeiro há 22 anos aproximadamente. Disputamos a eleição de 2017, né? Eu era candidato a vice-presidente na chapa do Serginho Rodrigues, na chapa Tríplice Coroa. E hoje eu sou representante do Grupo Transparência, um grupo que foi criado após as denúncias do Fantástico no mês de maio de 2019. Giovanni, você se tornou conselheiro nas eleições de qual ano? 1997 ou 98, Diego, se não me engano. Foi 97 ou 98, se não me engano. E desde a sua entrada como conselheiro, você fazia parte da ala ligada à situação na época do Zezé Perrella? O Cruzeiro nunca teve essa divisão que tem hoje, né? Na verdade, você tinha uma minoria que fazia algum tipo de questionamento, mas não existia essa divisão que tem hoje, não. O Cruzeiro, as eleições elas não eram tão acirradas como são hoje, existia uma harmonia muito grande dentro do clube. O clube vinha numa crescente, né? Tanto em títulos como em organização, parte financeira. Então não havia por que ter alguém questionando alguma coisa, né? E após o fim da gestão após o fim da gestão Gilvan, que teve a formação da chapa da Família União e a formação da chapa Tríplice Coroa. Conta pra gente como é que foram os trâmites para formar a chapa com você e o Sérgio Rodrigues, porque muita gente fala que o Perrella seria o candidato, que na última hora colocou o Serginho. Explica pra gente isso aí, como foi? A questão é a seguinte, o Zezé em 2016, ele havia me procurado, pedido que desse o apoio para ele nas eleições de 2017, né? Eu começo a fazer as reuniões em 2017, o Gilvan era então presidente, nós temos uma dificuldade estatutária hoje. O estatuto hoje só pode ser presidente do Cruzeiro aquele que for conselheiro nato e tiver no mínimo 3 mandatos. Então isso restringe muito o grupo de pessoas que têm a capacidade estatutária de serem candidatos. Então em 2016 eu tive um jantar com o Zezé. Eu nunca fui muito íntimo, né, muito amigo, mas ele me convidou pela forma como eu sempre agi dentro do clube. Eu sempre fui uma pessoa que sempre questionei algumas situações, né, nas reuniões do conselho. Nos últimos 15 anos, eu sempre me levantei, falei algumas coisas que eu pensava, fui contra algumas ações que foram aprovadas, mas lá é uma questão também de democracia, então quando a maioria vota que sim, você não tem como falar que não. E como você enxergou esse processo da eleição em que a gente que estava de fora, principalmente eu que estava bastante afastado nessa época, a gente via que você e o Sérgio Rodrigues eram muito mais bem preparados do que o Wagner e o vice dele? Eu penso da mesma forma. Eu até falo que é o seguinte, né, o que é ser preparado, né? Nós temos aí o nosso presidente da República, né, o Bolsonaro. Você pega o Paulo Guedes é mais preparado do que o Bolsonaro. Mas o presidente é o Bolsonaro. Então você tem uma preparação técnica e você tem uma questão política que se envolve também todas as instituições que são democráticas, né? Realmente nós enxergávamos dessa forma. O Gilvan, ele tinha as convicções dele, havia um acirramento entre Gilvan e Zezé Perrella. Isso não faz parte da minha vida, nem da vida do Sérgio Rodrigues, nem dos demais que participaram das eleições. Era uma coisa mais pessoal mesmo entre os dois. Isso já foi resolvido, me parece que os dois estão conversando bem, isso já está resolvido. Mas na época o Gilvan, quando o Zezé era presidente e quis sair, ele quis fazer uma mudança estatutária e essa mudança não foi feita. Quando o Gilvan assumiu como presidente, fez uma mudança estatutária, restringindo a candidatura de muitos conselheiros. Quando o Gilvan não tinha candidato, o Bruno Vicentinho estava na vice-presidência de futebol. O Gilvan entendia que o Bruno seria um bom substituto e aí ele quis mudar o estatuto, para que abrisse uma maior, tirasse as restrições que tinham. E o conselho em si, isso já não foi a parte do Zezé, o conselho em si já entendia que aquilo ali não podia acontecer. Você não pode mudar o estatuto num ano que tem eleição para privilegiar alguém. Embora a gente entenda que
o Cruzeiro tem grandes pessoas com bastante competência. Infelizmente, o Gilvan apoiou erradamente o Wagner, né? A gente viu o que aconteceu, a gente já esperava por isso. O Wagner não era uma pessoa de frequentar, de participar ativamente no clube, mas por questões políticas, né? E até mesmo pela coordenação da campanha do Wagner feita pelo Itair Machado, o que levou ele a ser depois vice-presidente de futebol e a causar esse caos financeiro e institucional que nós temos hoje aí. Você acredita que o apoio do Gilvan foi um diferencial para eles conseguirem vencer? E como que foi ver perder a eleição por praticamente votos mínimos, 30 e poucos votos, se eu não estou enganado? Sem dúvida, cada um que apoia, né, cada um que está do lado é um voto a mais, né? Na eleição com um eleitorado pequeno, né, você tem que trabalhar voto a voto. Nós não imaginávamos nunca de perder, foi uma surpresa muito grande a gente ter perdido. Depois nós íamos a descobrir porque perdemos, até mesmo porque alguns conselheiros começaram a ocupar cargos, receber valores, né, em dinheiro, receberem benefícios, né, familiares de conselheiro trabalhando também dentro do Cruzeiro, então a gente percebeu que a eleição ela não foi justa. Na verdade, nós perdemos a eleição por 30 votos, não foi 35 não. Nós havíamos feito um acordo que qualquer voto que tivesse rasura, ele seria anulado. E aqueles que votaram na gente votavam com tanta veemência que acabaram escrevendo na cédula o nome da gente. Então, esse voto, a gente achando que ia ganhar, nós falamos, não pode anular, eram 5 votos. Então, na verdade, foram 30 votos de diferença. Se nós tivéssemos tido 16 desses 30 votos, nós teríamos ganhado. Então, realmente foi uma eleição acirrada, não existiu uma situação política após as eleições, até mesmo porque muitos conselheiros que estavam na chapa da Tríplice Coroa, eles acabaram trabalhando e ajudando também na gestão do Wagner, hoje estão arrependidos, mas eles foram. Então não teve essa questão de encerramento político, que tantas pessoas falam, isso aí não aconteceu não. Tá? E após o fim das eleições, com o Wagner ganhando, né? Como que foi ver a entrada do Itair no clube e como você enxerga esse financiamento com um valor muito alto que foi feito para a campanha do Wagner? Olha, Diego, tudo é muito surpresa, né? Quando a gente está envolvido na campanha como eu estava, você não fica procurando esse tipo de coisa. Após a eleição acabar, que as notícias correm, né? O que foi me dito, eu não sei se é verdade, que foi gasto 1.400.000 na campanha do Wagner, financiada pelo Itair. Eu não sei como o Itair financiou essa campanha, porque o pessoal fala que na época ele não tinha esse dinheiro. Né? Então parece que tinha uma ligação do Itair aí com o Ricardo Guimarães, não sei se isso é verdade. E a gente percebe que logo depois que o Wagner ganha, em janeiro de 2018, há um financiamento de 50 milhões de reais cedido pelo BMG ao Cruzeiro, com o aval do Itair e do Wagner também, que é uma questão que a gente até ficou surpreso na época. Mas a nossa campanha, eu sei falar da nossa campanha, foi gasto da nossa campanha 120 mil reais, nós éramos 11 da cúpula, né, cada um deu 11 mil reais, e a gente teve algumas doações pontuais para eventos que nós fazíamos, doações de bebida, de comida para eventos que nós fazíamos, para receber os conselheiros. A partir do momento que você tomou ciência que foi feito esse empréstimo de 58 milhões, se eu não estou enganado, logo no início da gestão Wagner, você como conselheiro e os outros demais, não começou a ter ali uma preocupação por que desse empréstimo, se isso poderia levar o Cruzeiro a um caminho bom ou um caminho ruim, igual levou? Não, Diego, existe uma antecipação, às vezes o Cruzeiro tem uma verba para receber, tem uma dificuldade momentânea e recorre a esse recebimento futuro. Todas as empresas agem dessa forma. A gente para pensar o seguinte, nós tivemos da gestão Zezé Perrella para a gestão Gilvan de Pinho Tavares, nós tínhamos um déficit de 130 e poucos milhões de reais. Isso em 2012. Né? O Gilvan ficou 6 anos na frente do clube. Nós sabemos também que de 2012 até 2017 foi o pior momento da crise no Brasil, né? Com dificuldades em patrocínio e tudo mais. Embora, nesse momento, o Cruzeiro chega até a ter um faturamento muito bom. Para mim, parece que em 2014, o clube que mais faturou no Brasil, mais receita teve no Brasil foi o Cruzeiro. Mas a questão toda é que você pega o time que o Gilvan deixou também, um time que vinha do campeão da Copa do Brasil 2017, um time pronto, que inclusive foi campeão na Copa do Brasil 2018. Eu até dou esse título
a gestão Gilvan, porque 98% do time que estava era um time que veio de 2017. Nós devíamos o Arrascaeta, mas nós tínhamos o Arrascaeta para vender. Nós devíamos o Bigode, mas nós tínhamos o Bigode para passar para frente. Nós devíamos alguns jogadores, mas nós tínhamos esses jogadores para vender e quitar esse débito, né? O que acontece de pior é o seguinte: você pega um time já com dívida e o que você tem que fazer é fazer uma administração austera e não criar aquilo que foi criado dentro do Cruzeiro, né? Cabide de emprego, salários astronômicos, né? Sem fundamento, né? Porque você remunerar um profissional de qualidade pelo que o mercado paga, né? É mais do que justo. Mas você via, na verdade, era um protecionismo, uma questão de oportunismo por parte de muitas pessoas que vieram prejudicar demais o Cruzeiro. Agora, a questão dele pegar o dinheiro emprestado em 58 milhões ou 50 milhões, não me lembro direito, se era necessário e se o Cruzeiro tinha recurso para pagar para frente, eu não vejo por que não fazer. A questão toda é que o Cruzeiro movimentou em 2018, 2019, cerca de 700 milhões e aumentaram o nosso déficit de 400 para 800 milhões, ou seja, você pega 400 milhões de acréscimo no déficit, mais 700 milhões de movimento, dá 1 bilhão e 100 milhões movimentado por essa gestão em apenas 2 anos e que nos leva à segunda divisão, né? É impressionante. E mesmo sendo notório para quem acompanha futebol que o Itair não tinha e não tem um currículo para ocupar o cargo tão importante que ocupou no Cruzeiro, a partir de qual momento vocês viram que essa gestão estava se tornando temerária, que isso estava se tornando perigoso para o futuro do clube? Desde o primeiro momento, eu senti. Quando eu vi anunciar o Itair como o homem forte do futebol do Cruzeiro, eu fiquei realmente preocupado, porque o histórico dele não é um dos melhores, né? O histórico dele é do Ipatinga, é péssimo. Teve também um histórico no Betim, né, no Betinense também, que não foi bom. Me parece que também teve ele andou também por Divinópolis, também teve um problema, não sei se isso é verdade, num time também de Divinópolis. Mas o regime do Cruzeiro é presencialista, né? Se existiu um compromisso do Wagner com o Itair em função da campanha que o Itair administrou e financiou para o Wagner, eu até acho que essa campanha foi dessa forma, porque a única coisa que me faz entender aquela cláusula de demissão do Itair, num contrato do Itair, que teria que pagar o Itair 2 milhões de reais, uma cláusula unilateral, é o seguinte: olha, o Itair falou, olha, eu estou te ajudando na sua campanha, se você for pressionado a me mandar embora, porque o combinado que nós temos, você me paga 2 milhões de reais para me mandar embora. Então, eu acho que isso foi uma contrapartida que o Itair colocou para que o Wagner cumprisse aquele combinado. Logo depois vem esse financiamento aí através do BMG, e onde o Wagner e o Itair passam a ser avalistas do valor pego com o BMG. Então, eu entendo que também ali começa já a criar um vínculo do Wagner com o Itair e ele ter que seguir em frente com o Itair. Mas eu acho que o Wagner foi irresponsável, ele foi muito avisado, ele tem muitos amigos que o avisaram, amigos que são amigos em comum, avisaram. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele, até mesmo porque ele não me recebia em função da gente estar em lados opostos na eleição que ele participou. Mas eu tenho conhecimento de pessoas que são sérias, que falaram que a todo momento o questionavam, a todo momento pediam que ele dispensasse Itair. No princípio de 2019, pediram a ele que criasse um conselho gestor, porque ele entendia que ele não estava administrando. Mas o Wagner, ele assumiu o risco e aconteceu o que aconteceu. Para mim, a responsabilidade maior é dele e das pessoas que estiveram ao lado dele e que são cruzeirenses e que podiam ter referido para o Cruzeiro não chegar na situação que nós chegamos. Giovanni, denúncias no Fantástico. Como que você enxergou isso? Você acha que isso foi benéfico para todo mundo saber o que estava acontecendo? Ou isso foi abertura para jogar o Cruzeiro para a segunda divisão? Eu entendo que trabalhar com a verdade é fácil. Sempre que você trabalha com a verdade, você chega e fala a verdade, é o caminho certo. Você vê um time fazendo o melhor dentro de campo, você também percebe que isso mascara uma má administração. O que aconteceu no Cruzeiro, o resultado positivo do Cruzeiro em campo mascarava a má administração. Eu enxergava já, evidentemente, alguns furos. Você ter um diretor qualquer no Cruzeiro que tinha um salário de 30 mil e que em um ano tem 3 aumentos que vai para 125 mil. É o caso do Serginho Nonato, que foi de público notório conhecimento, inclusive ele não negou que o salário dele era esse.
Você vê que o Itaí, me parece que chegou a ganhar 4.200.000 reais no ano de 2018. Né? Se dividir isso por 12, vai dar 350 mil reais aproximadamente por mês. E isso são documentos que estão no Cruzeiro. O Conselho Fiscal, né, toda instituição gremista, como o Cruzeiro, como o Atlético, como o América, como São Paulo, Corinthians, Flamengo, tem um conselho, e dentro desse conselho é formado um Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Cruzeiro, formado em 2017, que ganhou as eleições em 2017, é um conselho muito sério, né, formado pelo Birajara, que é o que saiu no Fantástico, o Chimbida, o Brinatti, o Celso Tolentino, o Walter, que é dono do Cromos, e o Daniel Faria, que é sobrinho de um ex-diretor financeiro do Cruzeiro, pessoa envolvida também no Cruzeiro. Então, quando você percebe o Conselho Fiscal, você indagando no Conselho Fiscal, o que está acontecendo no clube? Eles falavam, olha, não sei, porque a gente pede documentação para o Wagner e ele não entrega. Então, eles entregavam as planilhas para o Wagner, então aquelas planilhas vinham anunciado valores, e eles falavam assim, esse valor, 2 milhões, refere-se ao quê? Refere a um contrato, eu quero ver o contrato. Um contrato você não pode ver, é sigiloso. Pelo que eu entendo, um Conselho Fiscal ele é soberano. O Conselho Fiscal, quando se trata de contas, ele é soberano ao presidente, ele é soberano ao presidente do Conselho, ele é soberano ao secretário-geral, e toda a documentação, pela lei do Pelé, pela lei Profut, ela é obrigada a ser entregue ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem uma documentação que eles notificaram 7 vezes o Wagner, extrajudicialmente. Eles fizeram 12 reuniões com o Wagner, com ata, as reuniões foram com atas assinadas. Eles autenticaram esses documentos, reconheceram firma. Isso prova que a documentação não era passada. Foi uma surpresa fantástica, porque eu não acho que foi uma questão, que a questão do Cruzeiro ter caído para a segunda divisão é uma questão política ou financeira. Eu não vejo dessa forma. Se você pega o time do Cruzeiro, o elenco que o Cruzeiro tinha em 2019, é inimaginável que ele cairia. Nós temos jogadores de seleção brasileira no elenco de 2019, né? Inclusive, no início de 2019, o Cruzeiro era colocado como favorito para ganhar novamente o Campeonato Brasileiro, até o campeonato da Copa do Brasil, até mesmo o brasileiro. Então, eu vejo a denúncia do Fantástico como um papel do jornalista, né? Se o que o Fantástico fez no dia 26 de maio fosse uma coisa que tivesse o intuito apenas de prejudicar o Cruzeiro, nenhuma daquelas denúncias seriam comprovadas. Então, uma vez que as denúncias foram comprovadas, eu considero que o trabalho é benéfico. Doa quem doer, se existe inverdade, se existe inconsistência, se existe desvios de verba, desvio de conduta, de caráter, eu acho que qualquer pessoa de bem pensa que isso tem que ser punido e tem que ser repreendido. Então aí fica explicado ao torcedor que muitos julgam que o Conselho foi omisso, mas com a sua explicação a gente vê que eles não estavam tendo acesso a coisas básicas, né, e legais dentro do clube para exercer o trabalho, né? Não estavam. Nós temos um grupo grande de conselheiros, mas nós éramos um número menor, né? Você sabe que numa democracia você tem 50% mais um, né? Então, fato é que você pega as eleições de maio, junho de 2019, nós disputamos a eleição novamente para o Conselho Fiscal. E nós sabíamos que iria perder, mas era importante nós participarmos daquela eleição porque a gente queria balizar o número de votos que nós tínhamos até para uma provável eleição em 2020. Nós perdemos a eleição para o Conselho Fiscal em junho de 2019, de 190 votos por 150 votos. O Itaí Machado e o Wagner, eles aparelharam o Cruzeiro com os conselheiros. Eles aparelharam de que forma? Com emprego para parentes, com salários para conselheiros que não trabalhavam e tinham cargo, mas recebiam. Estatutariamente isso é proibido, né? O conselheiro que ele trabalha e ganha, ele é excluído do conselho, mas o estatuto não foi cumprido, né? E esse é o grande problema do Cruzeiro, porque por ser um clube que tinha a administração sempre pacífica, né? Não tinha esse racha, às vezes passava por cima de alguma coisa e no momento que precisava de interferir, não deixar passar, não foi possível porque um tinha amarração já com o outro, aquela coisa toda. Mas nós temos um grupo de conselheiros de mais ou menos 150, 160 conselheiros, que nós brigamos o tempo inteiro por explicações, para que fosse falado onde estava indo o dinheiro, como estava sendo gasto, e até porque havia tantos conselheiros trabalhando dentro do Cruzeiro. No meio do ano, quando vocês perdem
essa eleição, né, no mês de 2019, o Cruzeiro já estava ali numa decadência muito grande, né, já estavam vendo já a necessidade de mudança, a gente estava vendo um time que já não rendia mais, e depois vem o Rogério, que era a esperança do time, o Rogério acaba saindo por problemas internos, com jogadores, dirigentes, o Serginho sai, logo depois o Itair sai, e quem passou a mandar no Cruzeiro após a saída deles, ou essa saída deles foi fachada? A primeira saída, até a primeira vez que o Itair sai, foi uma ação que nós movemos, porque pela Lei Pelé, pelo Profut, pelo próprio Estatuto do Cruzeiro, qualquer pessoa que tenha alguma ação que já tenha sido julgada em primeira instância e a pessoa tenha perdido, ela não pode assumir o cargo de diretoria do Cruzeiro. Isso é previsto no nosso Estatuto, é previsto na Lei Pelé, e no Profut, inclusive. Então, nós havíamos avisado o Wagner, olha, Wagner, você não poderia ter nomeado o Itair desde o princípio como diretor, como vice-presidente de futebol, porque ele tinha essas ações. Ele tinha ação na vara criminal, civil e até trabalhista, já julgado e perdido. Então, é lógico que cabia recurso, mas só de já ter julgado e perdido a primeira instância, ele não poderia estar ali naquela posição. A questão toda, que o time do Cruzeiro, embora era um elenco muito bom, você vê que era um time mais velho. E quando você vê a venda de Lucas Romero, do Raniel, do Murilo, que eram pratas, né, eram jogadores de ponto que eram chave dentro do campo, que faziam realmente diferença. Você vê que o Cruzeiro, nos finais, ele conseguia chegar na área, mas ele não conseguia fazer gol. Aquilo que os meninos faziam, né? Então, realmente houve má administração, a histórico do Itair não é bom, ele não soube fazer as negociações necessárias para o Cruzeiro. Nós ficamos aí com jogadores velhos, com contratos de pagamento de salário fabulosos. Você vê o próprio contrato do Fred aí, ele entrou na justiça querendo receber 30 milhões de reais. Quando você pega o salário do Thiago Neves, pelo período que tinha de contrato, daria quase 50 milhões. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Vai falar que isso é problema político, que isso é problema do Fantástico. Isso não é problema político do Fantástico. O Cruzeiro seguia um caminho administrativamente e até na parte de futebol, que a gente que estava lá dentro já percebia que isso para o buraco, né? O torcedor, ele é eloquente, né? Eu também sou torcedor, quando eu estou no campo eu esqueço dessas coisas todas, né? Eu vibro, quero que o time ganhe e tudo mais. Mas a gente, enquanto conselheiro, a gente tem que olhar pelo clube e olhar pelo time. A gente não pode olhar só pelo time. A gente tem que pensar, preocupar com a parte administrativa, a parte financeira, com a permanência do clube, no lugar que ele estava, dali para frente. A gente pensa no Cruzeiro numa crescente, a gente não pensa no Cruzeiro descendo para a Série B, como aconteceu. O Cruzeiro, na opinião de muitos, né, inclusive na minha, era um time incaível. Então, foi uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande para todo mundo, né? Em relação à saída do Wagner, a saída do Itair, que eu falo naquela última saída já definitiva, com a saída do Serginho, ou pouco antes ou pouco depois, já ali mais ou menos ali em meados de outubro, isso foi uma fachada? Quem que passou a mandar no Cruzeiro após essa saída deles? Ô Diego, isso é um tratamento, né? Você faz uma quimioterapia, a pessoa que tem um câncer, você tem um tumor, você faz uma quimioterapia, você extrai o tumor e depois você faz quimioterapia para que ele não saia, né? O Itaí foi extraído, mas ele deixou bastante pessoas dele dentro do Cruzeiro. O Itaí, ele aparelhou o Cruzeiro com mais de 80, 100 pessoas do grupo dele trabalhando dentro do Cruzeiro. E ele saiu, o Sérgio Nonato saiu, mas permaneceram as pessoas dele. Então, eu falo muito isso. Eu tenho empresa, eu tenho 4 empresas. Eu viajo de férias, eu consigo coordenar as minhas empresas pelo telefone, né? A ordem que eu dou de onde eu estiver, ela é acatada. Então, o Itaí mesmo fora, ele ainda ficou coordenando o Cruzeiro. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Logo depois, o Zezé Perrella assumiu como gestor do futebol, mas o Rogério Ceni já tinha saído, ele traz o Abel. É uma questão, é difícil quando você está numa velocidade de 200 km por hora em direção ao abismo, você vai trocando de piloto e num carro que não foi preparado para frear imediatamente e onde até a pista não colabora para que o carro que aquele trajeto seja interrompido. O Cruzeiro estava vindo nesse embalo, né? É difícil
depois de algumas perdas em campo, né, que a gente viu perder alguns jogos, a gente entra realmente em desespero e entende que o caos estava perto, né? Então, o Itaí podia não estar presente, mas ele comandava de longe. E isso é fato, todo mundo sabe disso. As pessoas que, agora que entrou o Conselho Gestor, demitiu já bastante pessoas, enxugou a máquina, o Cruzeiro está com salários em dia, uma previsão de salários até de abril já em caixa, pagou as férias que estavam atrasadas dos funcionários agora na quarta-feira da semana passada, R$292 mil, que faltava pagar. O Cruzeiro fez uma previsão orçamentária para 2020, coisa que não fazia antes. Quer dizer, o Conselho Gestor trabalhando com bastante responsabilidade, são pessoas sérias, empresários que veem o Cruzeiro também como uma empresa, embora não seja. Então, o que faltava para o Cruzeiro é isso, era ter pessoas responsáveis, porque o Cruzeiro é muito grande, o Cruzeiro é gigante. Quem anda pelo Brasil, aí, pelo mundo, sabe